Oi galera, aqui é a Prof. Jaque, mais uma aula de artes e a gente vai retomar o conteúdo da nossa última aula, no qual a gente estava falando sobre técnicas de danças teatrais. A gente falou lá sobre o circo, né? Sobre esse encantamento, a magia, os supostos surgimentos, lá onde surgiu o circo, né? A gente comentou que foram nas civilizações mais antigas que a gente viu alguns resquícios, né? Desses espetáculos que a gente tem visto na atualidade nos circos que a gente tem contato, né? Então a gente falou sobre talvez esse surgimento tenha acontecido na China, né? Porque os guerreiros, eles treinavam, né, com acrobacias. Então a acrobacia fazia parte do treinamento desses guerreiros. Então essas habilidades como agilidade, flexibilidade e força, elas faziam parte desses treinamentos e depois de um tempo os guerreiros, eles eram convidados a participar, né, desde 108 a.C., um festival de apresentações acrobáticas no país. Depois a gente falou também que já havia vestígios também no Egito Antigo, né, com os malabaristas, na cultura indiana com os contorcionistas, os saltos e o controle sobre o corpo, né, como eu falei, caminhando sobre a brasa, né. Então, sem falar que os rituais sagrados, aliados à dança, à música e ao canto, era muito presente na cultura indiana. Também falamos da Grécia, onde a parada de mão, o equilíbrio, os números de força e contorcionismo faziam parte, né, dos Jogos Olímpicos. O circo é um espetáculo que unia todas as linguagens artísticas. Então, quando você vai ao circo, basicamente você encontra todas as linguagens da arte, né, lá presentes. Você encontra a música, você encontra a interpretação, você encontra a dança, você encontra artistas completos, né? A gente falou também que o corpo, a matéria-prima do artista do circo é o seu próprio corpo, então ele precisa, né, do seu corpo para fazer executar os treinos e trabalhar com disciplina para executar bem uma apresentação, né? O seu número. Então os treinos são intensos, diferente do que as pessoas pensam às vezes, que o artista do circo ele fica o dia inteiro de boa e apresenta à noite. Não. Normalmente os artistas eles treinam muitas horas por dia para obter um resultado bom, um resultado perfeito, né, para sua apresentação. A gente comentou também sobre os espetáculos, né, sangrentos dos gladiadores. Mostrei para vocês o Coliseu e foi no Império Romano que surgiu a palavra circus, tá? Ela servia para dar nome ao local que abrigavam esses espetáculos. Então, os locais que abrigavam esses espetáculos grandes, apresentações, de demonstrações corporais, eram chamados de circos. O primeiro circus romano, e é bem assim mesmo a palavra circus, não circo como a gente fala na atual, ele surgiu, né, há notícias que ele surgiu na Pompeia, nos anos 70 a.C. Depois foi a vez do Circo Máximo, né, em Roma, que não durou muito, porque acabou destruído com a tragédia do incêndio. Roma não podia ficar sem um grande circo, então substituiu o Máximo pelo seu grande feito, o Coliseu, que está lá até hoje. Então, se um dia vocês forem para a Itália, me contem, tá? Como que é chegar perto de uma grande estrutura nesse nível, que foi criada há muitos e muitos, muitos anos. Aqui, ó, foi em 40 a.C., então é muito tempo, né? Então, se vocês forem para lá, mandem um cartão. A gente falou, né, sobre como o circo, como ele se espalhou pelo mundo, como ele se difundiu na cultura de diversos países, porque o circo ele tem essa característica, ele é uma companhia andarilha, né? Então eles recolhem as coisas deles, vão para outro estado, para outra cidade e arrumam todo o seu espetáculo, a sua tenda, o seu picadeiro, apresentam, ficam uma temporada, depois eles voltam para a estrada e continuam viajando. Passei também um exercício para vocês,
uma pesquisa rápida para vocês verem como que é o circo, se vocês lembram, já foram, ou se nunca foram, dar uma pesquisada na internet e ver como é que funciona um circo. E falamos sobre o Cirque du Soleil, né? Que é um circo maravilhoso, grandioso, riquíssimo em indumentárias de figurino, cenário e principalmente os artistas. Em qualquer número de circo, o mais importante é o controle do artista sobre o corpo. Então a gente comentou isso também, que o artista ele realmente exerce um controle corporal muito grande. Ele só consegue ter esse controle porque ele treina, né? Deitado na cama, comendo e dormindo, ninguém consegue nada. Ele vence barreiras de flexibilidade, peso, tempo e espaço ao fazer coisas que nós julgamos praticamente impossíveis. São habilidades que a gente não consegue fazer no nosso dia a dia. Inclusive, a gente abandona cada vez mais as atividades físicas, os exercícios físicos, e isso só piora, né? A gente nunca consegue fazer, por exemplo, algo assim, ó, dessa imagem, essa artista do Cirque du Soleil, né? Difícil, que se a gente não praticar, não fazer nenhum exercício, vai ser complicado. O contorcionismo é uma arte antiguíssima, né? Como eu citei lá para vocês, na Índia acontecia muito isso do contorcionismo, de que as pessoas tinham tanta flexibilidade em partes do corpo que eles conseguiam se colocar dentro de uma caixa pequena, né? Onde não caberia uma pessoa em posição normal, né? Então mostra habilidades inimagináveis. O artista tem tanta flexibilidade no corpo que fica em posições completamente antinaturais. Então esse treinamento acaba causando uma deformação, por assim dizer, da estrutura óssea e muscular e flexível, né, desse corpo. Então ele consegue ir trabalhando essas habilidades. Então, olha lá, nem só de esforço físico vivem os artistas de circo, também temos os que nos fazem dar risada, os palhaços, tá? A palavra palhaço, ela vem da palavra palha. Por quê? Os primeiros palhaços, eles eram italianos, né? Vieram da Itália, e eles se vestiam de espantalhos, tá? Então eles colocavam, é por isso que tem essa característica de um cabelo diferenciado, a roupa era toda engravatadinho, mas toda remendada, porque quando a gente vai fazer um espantalho, espantalhos servem para espantar aves das plantações e tudo mais, a gente não vai colocar uma roupa novinha nele, né? A gente coloca roupas usadas, alguns trapinhos. Então, ao ver, né, esses espantalhos, os italianos acharam interessante fazer se vestirem assim. E eles colocavam a palha dentro da roupa, dentro do corpo, para amortecer a queda, porque daí essa era uma coisa engraçada, né? Eles se jogavam no chão, fingiam que caíam. Então, para amortecer as quedas, eles colocavam bastante palha nas peças de roupa, né? Então, o palhaço é um dos personagens principais do circo, né? Então, quando a gente vê um palhaço, a gente já remete a essa ideia do circo. E o palhaço tradicional, ele usa vestimentas de lantejoulas e é acompanhado de um parceiro normalmente, uma dupla cômica. Então, o palhaço, dentro de um espetáculo no circo, ele costuma trabalhar em dupla, né, ou em trios, para ter uma interação, além da interação com o público, é claro. Os palhaços, eles também, algumas pessoas desenvolveram uma certa fobia por palhaços, porque às vezes ao ter um contato foi um pouco assustador, é algo incomum, né? Mesmo porque a maquiagem tradicional do palhaço é uma boca vermelha gigantesca e nem todo mundo consegue encarar de uma forma positiva, né? Essa maquiagem. Então, o bom palhaço é um artista completo, sabe outras artes circenses, toca instrumentos e canta. Então, um artista que interpreta, que faz um palhaço, ele tem que ter conhecimento também de outras áreas ali da arte para conseguir interagir e atrair o máximo possível o público. O Grande Circo Místico é um espetáculo sensacional. Ele foi criado, né, com base no poema de Jorge de Lima, que trata
da história do amor entre um nobre aristocrata e uma palhacinha, né? Uma acrobata. E o fruto desse amor foi um circo. Então esse espetáculo, ele tem canções de Chico Buarque, né, e Edu Lobo, e a trilha sonora ela foi criada originalmente para o balé do Teatro Guaíra, em 1982. Então a trilha sonora, então se vocês forem procurar lá a trilha sonora do Grande Circo Místico, vocês vão ver, vão ter lá as músicas que estão no espetáculo do balé do Teatro Guaíra. Inclusive, se eu não me engano, há uns 2, 3 anos atrás ele foi reapresentado, né, em Curitiba, no Teatro Guaíra, pela companhia de balé do Teatro Guaíra. O espetáculo ele mistura dança, música e números circenses que encantam plateias de todas as idades. Então é uma história, um enredo, né, que fala sobre esse romance e que o aristocrata e a acrobata se juntam e formam esse circo maravilhoso. As músicas são muito bonitas, interpretadas por vários artistas que a gente conhece, né? Milton Nascimento, Gal Costa, enfim. Então aqui tem até uma musiquinha, um trechinho da música, né? Valsa dos Clowns. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí as dicas, tá? E fica aí a dica para vocês darem mais uma pesquisada e olhada no circo e aproveitem, porque tem muita coisa disponível, tá bom? Obrigada pela aula de hoje, até a próxima!